Hoje nós vamos meditar no tema Em meio à calamidade, conhecemos Deus em sua bondade. Esse tema, no qual nós vamos meditar, está baseado no texto bíblico de Atos 17, 23, onde, na Bíblia em linguagem de hoje, está escrito assim: Quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram seus deuses, encontrei um altar em que está escrito: Ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. O apóstolo Paulo estava neste momento, quando disse essas palavras, na cidade de Atenas, a cidade mais desenvolvida academicamente falando, intelectualizada da época do apóstolo Paulo. Ali, os seus moradores buscavam sempre saber novidades, conhecer mais, respirava conhecimento e intelectualidade. Em Atos 17, 21, isso está registrado. Este fato ocorreu quando Paulo estava na sua segunda viagem missionária, entre os anos 50 e 52 depois de Cristo. Paulo, que saiu da Antioquia da Síria, depois foi até aqui em cima, na cidade de Troas, e ali ele recebeu uma visão da parte de Deus, que se encontra registrado no livro de Atos dos Apóstolos, onde ele via um varão macedônico que o convidava a passar pelo mar Egeu, chegar à Macedônia, hoje Grécia, e ali pregar o evangelho para aquela população. Paulo foi obediente àquela visão e foi para aquele lugar, para aquela região do mundo antigo. Passou por Filipos, depois por Tessalônica e por Bereia. Mas Paulo, mesmo pregando a bondade de Deus, o amor de Deus, a fidelidade de Deus, Paulo se viu perseguido e teve que se refugiar na cidade de Atenas, aqui na chamada Acaia, também Grécia. E ali ele chegou, e ao chegar naquela cidade, o texto bíblico de Atos 17, 21 nos conta que Paulo foi tomado de uma convulsão interior, porque ele viu a cidade tão bem preparada academicamente, tão cheia de conhecimento filosófico, científico, mas vivendo superstições. E isso deixou Paulo revoltado, isso deixou Paulo chateado. E o apóstolo diz, o texto de Atos 17, que estava vivendo quase que encolerizado, né, mobilizado, irritado com essa junção que os atenienses faziam entre ciência, filosofia e superstição. E ele resolveu trabalhar essa questão com os atenienses. O que ele fez? Primeiro, o texto bíblico nos diz que ele foi para a sinagoga e durante alguns sábados pregou o evangelho. Depois, ele resolveu ir para o Ágora, para a praça pública da cidade. E lá ele começou então a proclamar o evangelho de Jesus Cristo de modo a dirimir aqueles equívocos que os atenienses estavam vivendo. E ali em praça pública, Paulo se viu confrontado, interpelado no Ágora, naquele lugar onde não só se vendia e se comprava e se comercializava produtos, mas também os filósofos, os sábios debatiam questões. E ele foi interpelado ali por uma dupla de filósofos de escolas distintas. Epicureus, ou o mestre epicureu, e o mestre estoico. E essas duas escolas filosóficas, a primeira criada por Epicuro, que viveu entre os anos 341 e 270 a.C., a segunda criada por Zenon, que viveu entre 340 e 365 a.C., os dois pontuavam o controle da vida pelo próprio ser humano e não ligavam muito para as questões vinculadas ao sobrenatural. Uma das palavras, das ideias que nos chegaram de Epicuro foi: se queres enriquecer alguém, não lhe acrescente riquezas, mas diminui-lhe os desejos. O homem precisa
a aprender a se controlar, a lidar com as suas questões e a buscar felicidade nesta vida. O mundo além morte ou pós-túmulo não interessava muito para Epicuro, muito menos para os estoicos. Zenon dizia: a natureza nos deu duas orelhas e um ouvido para que nós possamos estar mais atentos a ouvir do que a falar. Então, essas duas escolas que quase que se identificavam, apesar das suas peculiaridades, esses dois filósofos que seguiam essas duas escolas, esses dois professores que ali estavam no Ágora, contendo a população de Atenas de ouvir fake news e acreditar em mentiras, interpelaram Paulo. E por que eles fizeram isso? Porque eles classificaram Paulo, de acordo com Atos 17 e 18, como um espermologos, é a palavra que eles usam no grego. Uma espécie de catador de semente, um charlatão, alguém que estava contando alguma história sem sentido, sem nexo. E o que eles fizeram? Esses dois filósofos, epicurista e estoico, levaram Paulo para o Areópago, uma espécie de Supremo Tribunal Federal da época, onde as pessoas eram convocadas a se explicar se fizesse algum crime na cidade. Era um conselho, onde as pessoas eram ouvidas para poder serem investigadas se estavam espalhando mentiras, alguma coisa que poderia prejudicar a população. Eles combatiam ali fake news. E aquele conselho pediu a Paulo esclarecimento sobre o que ele estava pregando, que doutrina era essa. E Paulo, inteligentemente, ele chegou e falou para a população, ou melhor dizendo, para os membros do conselho, no Areópago, ali na colina de Marte, o seguinte, que ele percebeu ao andar pela cidade que os atenienses eram muito religiosos, muito tementes a deuses e muito supersticiosos. O termo que Lucas usa para classificar essa fala de Paulo é desidaimon. Desidaimon significa não só um escrúpulo em termos de religião, mas uma pessoa que vive amedrontada, acovardada, com medo do sobrenatural, dos deuses. Por isso que os atenienses multiplicavam os números dos deuses, tentando acalmá-los, tentando adorá-los, tentando fazer com que eles não fizessem mal à população. E aí Paulo tem uma colocação espetacular, fantástica. Paulo fala o seguinte: senhores, eu estou aqui na cidade de Atenas, essa cidade que segue deuses às cegas e que começa então a buscar um número espantoso de divindades. Eu estou aqui porque eu quero fazer conhecido aquele Deus que vocês um dia ouviram falar dele, mas o deixaram de lado. Rapidamente o esqueceram. Esse Deus, cujo altar está escrito ao Deus desconhecido, o termo no grego é agnostoteo, ou seja, esse altar que Paulo viu no centro da cidade de Atenas, um altar vazio, sem imagem, sem um ídolo, um altar simples, unicamente com a escritura ou com a inscrição a um Deus desconhecido. Paulo sabia que aquele conselho, aqueles sábios que ali estavam, conhecia a história deste altar. E esse altar que hoje se encontra, um deles, porque foram vários que existiam ali em Atenas e só sobrou um na época de Paulo,
E um que sobrou está hoje no Museu Palotino em Roma, que está a foto aqui atrás. Esse altar, que só tem uma simples inscrição, a um Deus desconhecido, remete não só Paulo, mas a própria cidade de Atenas a uma história que ocorreu no sexto século antes de Cristo, uma história verídica, porque um rei ali em Atenas chamado Megacles, ele cometeu um crime, uma iniquidade em relação a um grupo de seguidores de um outro homem chamado Silon, e esse homem foi traído por esse rei, Megacles. E diante desse ato de delinquência do rei, dizem os historiadores que houve uma epidemia, uma pandemia, uma doença terrível, que afetou toda a cidade de Atenas. Estavam morrendo centenas de pessoas, uma atrás da outra. E eles começaram então a fazer inúmeros sacrifícios para todos os deuses que eles conheciam, para Zeus, para Apolo, para Hera, enfim, para todos os deuses, mas nenhum deus respondia. A pandemia não parava, era uma coisa terrível. Mas de repente o conselho da cidade, esse conselho no qual Paulo estava agora, no ano 50, 52 depois de Cristo, esse conselho da cidade, neste sexto século antes de Cristo, sofrendo a pandemia, ouviu por parte de um dos seus membros que um homem, um profeta, um poeta cretense chamado Epimênides poderia ajudar. Epimênides, meus irmãos, é conhecidíssimo por Paulo. Epimênides é citado por Paulo literalmente duas vezes. Primeiro em Atos 17, 28, quando ele fala, porque alguém, no caso Epimênides, disse, nele vivemos e nos movemos e existimos. Foi Epimênides que falou isso, e Paulo coloca como sendo palavra de Deus. Paulo também o cita em Tito 1, versículo 12, quando ele fala, foi justamente um deles, Epimênides, da ilha de Creta, que disse, os cretenses só dizem mentiras, são como animais selvagens, são os preguiçosos que só pensam em comer. Esse homem, que era monoteísta, foi convocado pelo conselho da cidade de Atenas a comparecer no Areópago para falar sobre a questão da pandemia e como resolvê-la, como pará-la. A primeira coisa que Epimênides falou quando chegou em Atenas foi: quantos deuses vocês têm aqui? São muitos deuses. Eu nunca vi tantos deuses. A mesma palavra que Paulo fala lá em Atos 17, 6 séculos depois, muitos deuses, mas nenhum deles resolveu o problema da pandemia, da cidade, da doença. Epimênides disse, olha só, se há essa doença aqui, e vocês já clamaram, já oraram, já rezaram, já fizeram tudo, é porque vocês não estão buscando o Deus certo. Vocês não estão buscando um Deus certo porque certamente vocês não o conhecem. Então, vou falar uma coisa para vocês. Vocês devem trazer amanhã, aqui para o campo de Marte, para a colina de Marte, aonde está o Areópago, vocês devem trazer um grupo de ovelhas famintas. Deixem as ovelhas, um rebanho de ovelhas sem comer. E ao trazerem ovelhas famintas para cá, amanhã pela manhã, tragam também pedreiros com argamassa, com pedras, e vamos fazer altares. E assim o fizeram. Trouxeram na manhã seguinte ovelhas que estavam esfomeadas. E a colina de Marte era cheia de relva, cheia de relva verdinha, boa para pastagem das ovelhas. Mas aconteceu alguma coisa interessante ali. Quando os pastores daquelas ovelhas saltaram aquele rebanho, inúmeras ovelhas, no campo de Marte, nenhuma delas quis comer, todas se assentaram
e ficaram quietinhas, sem comer. Aquilo espantou os pastores e os conselheiros do Areópago, do conselho da cidade. E Epimênides disse: olha só, vamos construir para cada uma dessas ovelhas um altar. E vamos colocar a inscrição a um Deus desconhecido. Porque esse Deus desconhecido ao qual eu sirvo, que é Senhor dos céus e da terra, ele vai receber esse sacrifício e vai responder às nossas preces, às nossas orações, e vai fazer com que essa epidemia, essa pandemia que afeta a cidade de Atenas pare. E nós vamos ter a resposta de Deus. Os membros evidentes do conselho ficaram extremamente céticos, não acreditaram naquilo. Mas construíram mesmo assim os altares, e então começaram a escrever em cada um deles agnosto teu, a um Deus desconhecido. E pasmem, quando todas as ovelhas foram oferecidas em sacrifício, naquele altar sem ídolo, naquele altar sem escultura, naquele altar sem imagem, apenas tendo a inscrição em cada um deles a um Deus desconhecido, a pandemia parou. E Epimênides disse que esse único Deus, que era desconhecido, estava acima de todos os deuses, porque ele tinha poder para poder fazer com que aquela pandemia parasse. Ele tinha poder para fazer com que aquela doença fosse sanada e todos ficassem curados. E ele tinha prazer em fazer isso porque ele não queria ver as pessoas mortas. Ele não queria ver as pessoas sofrendo. As pessoas estavam ali buscando a Deus, sem conhecê-lo, mas no momento em que, humildemente, buscaram aquele que é o Todo-Poderoso, as suas preces foram ouvidas. O que isso traz para nós nesta pequena e rápida reflexão? O altar que Paulo viu daqueles tantos que fizeram na época de Epimênides e que só havia sobrado um, e restava apenas um, porque depois de passar da epidemia, o povo ateniense voltou a esquecer o Deus desconhecido e voltou a cultuar outros deuses. Aquele único altar que sobrou mostrava para aquela população, assim como Paulo proclamou, que o Deus desconhecido, ele quer se fazer conhecer. Ele quer mostrar a sua bondade, o seu amor para as pessoas. Ele não está com vontade alguma de castigar ou de ver pessoas sofrendo e morrendo. O profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3, ele nos convida a conhecer a esse Deus desconhecido e a fazer um conhecimento contínuo desse Deus. Por isso que ele fala na sua profecia: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Conhecer a Deus é um ato contínuo, é um ato que nos leva a fazer a busca desse conhecimento a vida inteira. E quem é que pode conhecer a Deus? O texto bíblico nos diz que aquele que tem coração quebrantado e contrito, esse pode conhecer a Deus, porque Deus não despreza. Salmo 51, versículo 17. Mas as pessoas, ao longo da sua caminhada, elas podem deixar Deus de lado. Elas podem não mais reconhecerem a Deus. Elas podem não mais terem intimidade com Deus e até não verem Deus. Pode ser devido às aflições, pode ser devido às lutas do dia a dia, pode ser devido a N coisas. Em Lucas capítulo 24, versículo 31,
o texto bíblico diz que uma dupla de discípulos de Jesus não reconheciam o Senhor. Mesmo ele estando ressuscitado, caminhando ao lado deles, conversando com eles, entrando na casa deles, ceando com eles, eles não reconheciam o Senhor. Mas quando o Senhor, sentado à mesa, partiu o pão e deu graças, eles reconheceram. A esse que um dia foi conhecido, mas que depois foi desconhecido até mesmo pelos que o seguiam. Quem sabe hoje não é a mesma situação que nós encontramos na nossa população, onde pessoas estão orando ao vento, fazendo inúmeros jejuns, buscando um Deus que não conhecem, porque não sabem de fato quem é o Deus desconhecido, o Agnosso Theus, o Deus de Epimênides, o Deus que é poderoso, o Deus que tem vontade de abençoar, o Deus que tem vontade de se mostrar bondoso para a humanidade. Paulo fala que Deus pode fazer muito mais do que nós precisamos e muito mais do que nós necessitamos, segundo aos Coríntios capítulo 9, versículo 8. Mas nós precisamos conhecê-lo humildemente. Assim como esse filósofo que escreveu um texto tão bonito e que muitas vezes é feito e encarado como sendo um ateu, um propagador somente do niilismo, um homem desprezado, mas um filho de pastor que um dia falou que Deus estava morto. Mas falou isso porque ele via a igreja como era na Alemanha, uma igreja que tinha se afastado de Deus na sua época. Uma igreja que não conhecia mais a Deus. E esse filósofo chamado Friedrich Nietzsche escreveu uma oração maravilhosa ao Deus desconhecido, que eu gostaria de fechar essa reflexão lendo esta oração com vocês. Para que nós tenhamos a humildade dos atenienses da época de Epimênides, a coragem de Paulo no Novo Testamento e buscar esse Deus desconhecido, para que nós venhamos de fato a conhecê-lo. Olha o que Nietzsche escreveu lá do início do século XX. A oração ao Deus desconhecido. Veja só. Antes de prosseguir no meu caminho e lançar o meu olhar para a frente, uma vez mais elevo só minhas mãos a ti, na direção de quem eu fujo, a ti das profundezas do meu coração. Tenho dedicado altares festivos, para que em cada momento tua voz me possa chamar. Sobre esses altares está gravada em fogo esta palavra ao Deus desconhecido. Eu sou teu, embora até o presente me tenha associado aos sacrílegos. Eu sou teu, não obstante os laços me puxarem para o abismo. Mesmo querendo fugir, sinto-me forçado a servir-te. Ó desconhecido, eu quero te conhecer. Ó desconhecido, tu que me penetras a alma, qual turbilhão invades minha vida. Tu, ó incompreensível, meu semelhante, quero te conhecer e a ti servir. Só a ti, Deus desconhecido. Essa passagem está no livro do grande teólogo Leonardo Boff, Tempo de Transcendência, que você pode ler. Está o livro aqui. E a história de Epimênides no livro Fator Melquisedeque. Que nós possamos aprender com esses dois homens que tiveram a humildade de reconhecer a sua ignorância acerca de Deus. Um Deus bondoso, um Deus caridoso, um Deus que acolhe, um Deus que ajuda o ser humano nas horas mais tristes da sua vida. Convido a você a conhecer o Deus desconhecido, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário para nos salvar, e não só
nos dar a vida eterna, mas para também curar os nossos corações, a nossa vida, a nossa alma, o nosso corpo. Que Deus te abençoe. Amém.